2020 começa em Brasília com a atualização da pauta depois da reforma da Previdência em 2019. O governo Bolsonaro acena que a prioridade do Poder Executivo é, por exemplo, a reforma tributária. A reforma administrativa também é de interesse do governo federal, mas as outras questões que estão pendentes no Congresso Nacional. O deputado federal Rodrigo Agostinho, presidente da Comissão de Meio Ambiente do Congresso, conversa conosco sobre essas perspectivas. Obrigado por ter vindo conversar com a Rádio e a TV Câmara conosco. Eu que agradeço o convite, Nelson. Eu falei da reforma da Previdência, Rodrigo, e quando a gente conversou lá atrás, diante da principal pauta de 2019, acho que vale pontuar que ficou indefinido, por uma razão natural de legislação, a questão dos militares. Agora, eu acho que isso já está, do ponto de vista do Senado, encaminhado, mas ficou uma reclamação natural da sociedade, porque o discurso do governo colocado em relação ao Congresso, com todas as bancadas, era de que houvesse uma divisão de sacrifícios para todos, menos para os militares. Acabou acontecendo. Essa polêmica, enfim, pautou uma boa parte do ano em Brasília, e no final das contas o governo acabou fazendo um acordo com deputados e fez a votação dessa reforma dos militares de forma simbólica. Ela foi votada apenas na comissão, ela não foi votada em plenário. Eu me manifestei contrário, que eu queria que isso fosse votado em plenário, até porque no plenário é comum se fazer ajustes no texto. Mesmo que a gente fosse votar favorável, era importante que esses ajustes acontecessem e não aconteceram. E agora esse debate está acontecendo no Senado e, infelizmente, é uma grita real. Quando se faz um ajuste tão grande na malha social que aconteceu através desta reforma da Previdência, era importante que todos, de certa forma, ajudassem de alguma forma nessa conta. E, de certa forma, a Previdência dos militares ela não contribuiu da mesma forma como os demais, as demais partes da sociedade. Aproveito essa citação para colocar a reforma administrativa já. E o ministro Paulo Guedes, em Davos ou nos lugares onde ele acaba falando, também falou de pauta ambiental. Vou tocar com isso com você, para ser presidente da comissão, que inclui junto a discussão entre uma série de questões de retirar a contribuição patronal. Se você olhar sobre os efeitos da questão do regime próprio, que fica do próprio governo federal, é um desastre do ponto de vista financeiro para a sustentação de um sistema que a sociedade e o governo já discutiam as suas fragilidades. O governo não mandou nem a tributária, nem a reforma administrativa. A tributária está sendo debatida numa comissão mista de deputados e senadores, tem 3 textos. O primeiro texto é o texto do deputado Baleia Rossi, é uma reforma parcial, é uma simplificação tributária importantíssima, mas não chega a ser uma reforma mais abrangente. Nós temos um texto antigo que tramita na Câmara, do deputado Raul, que é uma grande mudança com a simplificação e a criação de um imposto único. E tem uma outra proposta encabeçada pela deputada Renata Abreu, do Podemos, que trata de um texto elaborado pelos secretários de Fazenda dos estados e que, de certa forma, é uma reforma um pouco mais abrangente. A ideia é que agora, em fevereiro e março, a gente possa ter um texto único com partes desses 3 textos e que esse texto possa ser levado ao plenário. Mas é uma iniciativa que partiu da própria Câmara e não do Executivo, embora o Executivo tenha falado muito em reforma tributária. A reforma administrativa tem sido um pedido muito forte do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia. O presidente Bolsonaro disse que não iria mandar, mas mesmo assim a parte econômica fez uma mini reforma administrativa e protocolou no Senado. Então ela está começando a tramitar pelo Senado e não pela Câmara. Isso criou uma série de constrangimentos. Tem coisas muito polêmicas e coisas não tão polêmicas. Uma coisa polêmica, por exemplo, é a flexibilização da estabilidade do servidor público. Outras coisas que estão se querendo colocar e que não necessariamente tem a ver com reforma administrativa, porque tem muito mais a ver com o mercado, é isso que você colocou agora da questão da contribuição patronal. É uma mini reforma trabalhista, mas com efeitos muito devastadores. Então, algo que é muito forte para o ministro da Economia, o Paulo Guedes, é o fim do Fundo de Garantia. Ele entende que o formato que tem hoje tem que acabar. Só que o Fundo de Garantia é quem financia a habitação no país hoje. Então, teria que se encontrar novos mecanismos. O Novo tem uma proposta de que, em vez de fundo de garantia, cada
cada trabalhador do país tenha uma poupança e que essa poupança seja uma poupança de 1 ano. Então, a cada mês, o trabalhador recolheria para essa poupança um percentual. Ao final de 1 ano tem uma poupança, essa poupança fica lá guardada e quando ele estiver desempregado, ele tem direito a usar essa poupança aí para o período necessário para poder se manter. E aí acabaria também o fundo de garantia. Então, assim, muito mais profundo. É algo extremamente polêmico. O que é bastante consensual é uma necessidade de se simplificar do ponto de vista administrativo as carreiras dentro do setor público. Hoje, no setor público, cada pessoa presta o concurso para uma determinada finalidade e ela não consegue mudar de finalidade ao longo dessa carreira. Então, vai ter uma simplificação das carreiras. Então, alguém que presta um concurso para uma carreira de ensino médio vai poder executar ao longo do seu período de trabalho outras atividades dentro daquela faixa de ensino médio. Ou se é um profissional do ensino superior, vai poder ter uma mobilidade maior. Hoje, se você faz essa mobilidade, é considerado desvio de função. Né? Só que ao longo do tempo, muitas carreiras deixam de existir. E essas pessoas ficam realmente numa situação bem complicada. Então a ideia é poder reaproveitar um pouco melhor os funcionários. Então as carreiras não serão carreiras mais estanques e serão carreiras mais flexíveis. Legal. Na reforma tributária ainda, há um sentimento, a gente está ouvindo pela rede legislativa, pela própria natureza nossa, direto de Brasília, as questões das bancadas e dos deputados, né? E tenho o privilégio de conversar com você aqui, que está no reduto, na base, de que, no fim, com tantas polêmicas e frentes e as questões naturais e fragilidades com o governo, da composição política dele, que pensam em uma tentativa de unificação, mas muito mais no sentido de simplificar do que mudar formatos mais complexos e que envolvam interesses muito mais difíceis de serem mexidos. A gente fala muito, por exemplo, em mudança de pacto federativo. E aí, isso teria que estar dentro da reforma tributária do ponto de vista de você destinar mais recursos direto na fonte, direto lá nos municípios, do que concentrar, como é hoje, quase tudo na mão dos estados e da União. Isso deveria estar dentro da reforma e não está. Obviamente que você falar para um governo do estado ou para um governo federal que já estão estrangulados com queda de receita, dizer para eles que eles vão ter que abrir mão de arrecadação é muito complicado. Mas não dá para não dizer que o estado precisa entender a necessidade de que a maior parte dos recursos fique no município e não concentrados na União. É a ideia de um estado menor do que é hoje. Mas, de maneira geral, o que está se desenhando realmente é uma simplificação. Todo mundo que é especialista nessa área entende que simplificando você diminui sonegação, você facilita a fiscalização, o próprio contribuinte vai entender um pouco melhor como é que se arrecada. Uma outra estratégia muito defendida do Paulo Guedes é de desvincular os tributos, desvincular qualquer tipo de arrecadação, e inclusive acabando com aqueles percentuais mínimos de saúde e educação, acabando com fundos. Então você teria um orçamento muito mais flexível, você não teria recursos parados em contas específicas, você teria um orçamento muito mais volátil, mais líquido, enfim. E essa é uma proposta que está sendo debatida junto dessa reforma. O que também é bastante polêmico, o governo federal, como você bem sabe, foi prefeito por um tempo, discutiu lá em Brasília, quando vai discutir saúde, por exemplo, ele divide as responsabilidades, o Congresso tentou fixar a meta de percentual mínimo, o governo nunca quis assumir a cota. Imagine liberado do jeito que é aqui, no financiamento da saúde municipal, você também acompanhou como prefeito, sabe desse reflexo, o que ajuda a debater lá, quando vai discutir as cotas com o Ministério do Serviço, elitizados aqui do que precisa ser distribuído, é um parto, desculpe a expressão. E o Estado financia muito pouco dessa relação, recai tudo sobre a Prefeitura. Liberar tudo, não sei se é uma engenharia tão fácil assim. A obrigação dos municípios hoje é gastar 15% com saúde, a maioria gasta próximo de 30%, e o governo do Estado gasta 12%. Como os estados estão quebrados, a gente acha que os estados vão diminuir e os municípios vão continuar gastando muito, porque a hora que o paciente bate na porta da prefeitura, a prefeitura acaba tendo que arrumar um jeito de atender. Então, uma situação bem complicada, são assuntos polêmicos. Se alguma dessas coisas for votada, vai ser votada no primeiro semestre. Eu acho que o segundo semestre é um semestre perdido, do ponto de vista de produção legislativa, porque muitos deputados e senadores são candidatos a prefeitos, principalmente de capitais e grandes cidades.
Então temos um calendário efetivo aí de 6 meses, a partir de fevereiro fica estrangulado, aí fica fevereiro, março, abril, maio e junho ainda, é menor ainda, do ponto de vista de atividade legislativa para grandes modificações no segundo ano. Pensando em 4 de mandato, olha o raciocínio depois do primeiro assumindo. Bom, a pauta ambiental, naturalmente, com todas as suas frentes, é uma preocupação natural, como dissemos, você é presidente da comissão. A gente conversou aqui nas outras entrevistas que você nos concedeu para a Rádio e TV, o governo federal estrangulou o IBAMA, estrangulou o ICMBio, aí tem a questão indígena que eu coloquei com você fora do ar para discutir em relação à mineração. O que precisa ser resolvido ou avançado nesse sentido? O que é prioridade específica do ponto de vista da comissão que você preside? O ano passado foi um ano de muito debate, nós fizemos 70 audiências públicas, 50 reuniões ordinárias, votamos quase 90 projetos, aprovamos um projeto muito importante que é o do pagamento por serviços ambientais, que remunera quem tem floresta, quem mantém floresta preservada. Essa matéria agora está no Senado e o debate desse ano começa agora em fevereiro com a votação do projeto de lei sobre licenciamento ambiental, que é a nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que atualiza a Lei 6938 de 1981, que estabeleceu o sistema de licenciamento no Brasil. Então é um tema forte. Basicamente, esse ano foi uma agenda muito pesada de resistência, porque os conselhos na área ambiental deixaram de existir ou foram bem enfraquecidos. O governo veio com uma estratégia nova, uma estratégia diferente. Essa estratégia não se mostrou satisfatória, porque o desmatamento aumentou muito na Amazônia e no Cerrado. Nós tivemos 3 crises pesadas ao longo do ano. Começou com Brumadinho, depois o desmatamento e no final do ano a questão do óleo nas praias do Nordeste. Isso motivou a criação de várias comissões, inclusive uma comissão parlamentar de inquérito que eu faço parte. E nós estamos num debate muito intenso, né? O próprio governo sentindo essa dificuldade, sentindo a pressão internacional, o mercado europeu dizendo que não vai comprar mais nada do Brasil se o Brasil não fizer a lição de casa. Agora, no encontro em Davos, onde o principal tema foi o tema das mudanças climáticas, que podem impactar muito o Brasil, o governo decidiu anunciar a criação de uma força-tarefa de combate ao desmatamento na Amazônia, uma força-tarefa militar, coordenada pelo vice-presidente o Mourão. Então nós vamos estar acompanhando todos esses temas, muito provavelmente esse ano eu vou assumir a presidência da Frente Parlamentar Ambientalista da Câmara dos Deputados. Nós estamos discutindo muito esses temas com o Senado, então às vezes a gente não consegue segurar na Câmara, mas segura no Senado. E o trabalho está sendo de maneira muito intensa. Foi um ano muito pesado. Eu acabei sendo um dos deputados com maior produção legislativa da Casa, relatei 18 projetos de lei, estou com 165 proposições tramitando na Câmara e agora uma boa parte dessas proposições vai acabar sendo votada nesse segundo ano. Para falar sobre o encontro entre as nações relacionadas à questão dos ajustes dos acordos no tempo, o Paulo Guedes, não na mesma proporção do presidente, que cria uma verborragia ou uma crise por semana a partir das falas espontâneas dele, na entrada ali do Palácio, mas não dá para escapar do teu tema que pobre é que degrada o meio ambiente, ficou solto numa questão de contexto, mas causam repercussões naturais soltas no meio de discursos. A imagem que a gente tem urbana dos espaços mais pobres da malha urbana, né? Então uma favela, por exemplo, realmente são áreas desprovidas de saneamento. Isso não quer dizer que é o pobre que causa aquilo. Ele foi, de certa forma, empurrado por uma falta de políticas públicas para uma determinada área, por falta de uma política de habitação, por falta de uma política de ordenamento territorial. E aí ele acaba vivendo numa área que às vezes não tem coleta de lixo, então a área é suja, ele vive numa área que não tem saneamento, não tem esgoto, mas isso não quer dizer que ele é a causa do problema. A causa tem muito a ver com nossa forma de consumo, nosso padrão de consumo, as estratégias econômicas de um país. O desmatamento da Amazônia é feito basicamente por grandes empresários que grilam grandes quantidades de terra. Desmatar não é barato, desmatar é muito caro. Uma coisa são desmatamentos em assentamentos de reforma agrária, por exemplo, que são realmente um desmatamento muito pulverizado, feito por população de baixa renda, mas nós estamos falando de áreas de 30 mil hectares e isso custa muito dinheiro, são tratores, equipes com motosserra, não é um negócio barato, Sim. É um negócio para pôr gado. Então, eu particularmente acho que foi uma fala muito infeliz dele. Mais do que discutir apenas isso, nós temos que discutir ferramentas de combate ao desmatamento. O Brasil é um país florestal,
As mudanças climáticas terão um efeito devastador no Brasil, porque o Brasil depende hoje da economia da agricultura, e se a gente não tiver um ano, por exemplo, que a gente tiver uma seca mais prolongada, nós não temos agricultura e a nossa balança quebra. Então o Brasil precisa estar atento a tudo isso, enfim. Não é apenas aqueles problemas mais conhecidos que serão agravados, como, por exemplo, secas nas cidades ou excesso de chuva. As mudanças climáticas vão afetar diretamente a economia do país. Tá, então, tema local que você está acompanhando aqui, enfim, infeliz, mas que tem uma repercussão federal. Aproveitar que eu conversei com você em relação à participação da Caixa Seguros, do que é possível discutir no Congresso Nacional, dessa preocupação de dívidas que não foram honradas pela Coab. Isso causou uma série de questões que estão em apuração no Ministério Público, um impacto gigantesco pelo tamanho da questão. Do ponto de vista federal, o que nos preocupa que a necessidade é que, sabendo do tempo da Caixa de verificação disso, mas se o governo federal pode, através dos seus mecanismos, discutir esses sistemas de controle, de não ajuizamento de dívidas. São contratos antigos, tem um estoque na área ambiental, não só de Bauru, mas de outros tantos municípios ainda pendentes, e a Caixa é o agente ligado a isso. Essa é uma questão extremamente polêmica. Eu acho que a Caixa precisa ser ouvida, ela precisa vir a público dizer. De maneira muito clara, a Coab todo ano mandava para a Prefeitura um planejamento, ao final do ano mandava uma auditoria, normalmente uma auditoria externa. O Tribunal de Contas também avaliava as contas da companhia. O que a gente tinha, que a gente recebia de informações, as informações que eram apresentadas, era de uma preocupação muito grande da Coab em redução de inadimplência. Isso estava sendo feito. E com a redução da inadimplência, a Coab vinha tendo recurso para poder cumprir com as demandas, com todos os acordos que tinha feito, enfim, tudo mais. Mas nunca apareceu em momento nenhum nessas auditorias, e o que é muito estranho, essas situações, essas denúncias de irregularidades que estão aparecendo agora. Então eu particularmente acho que todo mundo tem que ser ouvido, acho que o inquérito do Ministério Público precisa ser levado a cabo. Se alguém for responsável, tem que ser responsabilizado. Eu acho que é um debate que a cidade precisa fazer. A Coab foi uma das companhias habitacionais mais importantes do país, construiu casas por todo o estado de São Paulo. Ela teve uma importância muito grande quando o sistema era um sistema diferente do atual. Então você tinha o extinto Banco Nacional da Habitação, BNH. A Coab contratava, financiava com o BNH e contratava junto com empresas do mercado a construção dessas casas, depois recebia da população e ressarcia o banco. Hoje o formato é completamente diferente, hoje não tem mais esse intermediário. Hoje, os programas de habitação, você tem, de certa forma, a Caixa financiando através do fundo de garantia e indo direto para a construtora. Você não tem a prefeitura cobrando, a prefeitura fazendo isso. A prefeitura, no máximo, aprova o projeto, arruma a área, arruma o seu plano diretor, arruma a sua lei de zoneamento para permitir que esses empreendimentos aconteçam. A prefeitura faz a seleção, mas a prefeitura não trabalha com o financiamento nem com a contratação. Então, eu particularmente estou muito chateado com tudo isso que está se demonstrando, que acontecia na Coab, e acho que tem que ser tudo passado a limpo. A cidade, você vive aqui, é deputado, foi prefeito, não pode deixar de aproveitar a sua experiência. Está discutindo grandes temas estruturais, todos ao mesmo tempo, talvez com um calendário tão apertado quanto Brasília, porque é igual lá, a eleição é feita aqui na nossa aldeia, e o segundo semestre fica comprometido inteiro, talvez um pouco antes ainda. Tem concessão do lixo, concessão de iluminação pública, revisão do plano diretor e lei de zoneamento. Medidas que mudam estruturalmente todas as regras ou podem alterar vetores para a cidade com alcance para muitos anos. Que impressão que você tem sobre essa angústia que boa parte dos setores, através aqui do parlamento ou da comunidade que a gente, por missão pública, ouve, está preocupado de não poder dar conta de todas essas questões e nem de compreendê-las na abrangência que elas merecem? Eu, particularmente, eu não tenho medo que o município enfrente todas essas questões ao mesmo tempo. A única preocupação é que elas sejam tomadas com decisões amadurecidas. Então, acho que essa que é a grande questão. Eu participei de maneira muito ativa de 2 planos diretores, o de 96 e o da administração do Tuga. E não necessariamente a hora que você conclui a elaboração de um texto, esse é um texto maduro para toda a sociedade. As pessoas precisam entender quais serão as consequências a partir da aprovação de um determinado texto.
E o que muda isso do ponto de vista de vida das pessoas? Normalmente nas audiências públicas de plano diretor as pessoas acabam levando os problemas mais simples. É o buraco na frente da casa, é o bueiro que está sem a tampa. As pessoas têm uma dificuldade de discutir uma situação mais macro, né? Você vê de cima o problema urbano e para onde a cidade vai crescer, e se ela crescer vai ter água, se vai ter coleta de lixo, se vai ter energia elétrica, enfim, que são questões mais abrangentes que são vistas do ponto de vista de um plano diretor. Então, eu particularmente não vejo problema nenhum em discutir nada disso. O Brasil tem um problema também que de 2 em 2 anos tem eleição e para-se tudo para poder fazer a eleição. Então, eu particularmente só espero que esses temas sejam discutidos com mais profundidade. Né? Nenhum grande investimento hoje se faz em nenhum lugar se não for por meio de financiamento. Mas as pessoas têm que avaliar se esse financiamento vai caber nas contas do poder público, mesmo que sejam com condições privilegiadas, como juros subsidiados. Acho também que o município não deve perder oportunidade, porque muitos outros municípios não têm perdido oportunidade. E Bauru é uma cidade que por muito tempo ficou para trás. Sim. Então, o que eu só espero é que cada uma dessas questões colocadas sejam discutidas à exaustão e que as decisões sejam tomadas com o conhecimento dos seus efeitos. Com limitações de investimentos, é natural que a gente também tenha a resposta das questões disponíveis no Congresso em relação a emendas parlamentares, de bancadas paulistas ou de outros partidos ou não. Você contava para a gente aqui que a partir de fevereiro tem uma previsão natural de aprovação ou liberação dessas emendas. O ano passado eu consegui aprovar algo em torno de 36 milhões de reais para Bauru e região. Desses valores, 15 milhões serão liberados agora em fevereiro, que são as chamadas emendas individuais. Eu particularmente fiz um esforço muito grande para conquistar também emendas de bancada e elas foram canalizadas para as principais instituições da área da saúde aqui da região. E agora, em fevereiro, nós vamos estar anunciando os recursos para Bauru, os recursos para a região, são recursos importantes e que vão ajudar, de certa forma, aí, melhorar um pouco a capacidade de investimento da região. Mais da metade desses recursos serão aplicados na área da saúde, que é a área mais importante, onde você tem uma obrigação constitucional. Então, eu particularmente sou contra a emenda parlamentar, eu acho que não deveria ser papel do parlamento isso. Eu acho que isso deveria ser uma atividade exclusiva do Executivo. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem essa figura onde o deputado decide a aplicação de recursos, mas já que esse sistema existe, que a gente possa trazer recursos para a nossa região. Tá. Dos outros tantos temas polêmicos que dariam outro programa aqui para pontuar, no Congresso tem algum que, na sua visão, escapa? Tem o peso do Centrão nessas relações do dia a dia, a força do Centrão também na possibilidade dessas pautas entrarem. Você poderia escolher alguns, se entra segunda instância ou não, foro privilegiado, não sei. Alguns se perdem no tempo por uma série de razões e outros voltam à tona. Existe um acordo para que a gente possa votar a mudança na Constituição relacionada à prisão em segunda instância agora no começo do ano. O problema é que mudanças na Constituição, o rito é um rito mais demorado. Então, provavelmente entre março e abril a gente vai estar votando a prisão em segunda instância. A questão do foro privilegiado, eu sou um dos coordenadores da campanha nacional em defesa do fim do foro privilegiado. Eu estava atuando nessa proposta junto com o deputado Luiz Flávio Gomes, que agora está em tratamento de saúde. Outros deputados estão ajudando nessa demanda, a deputada Adriana do Novo, o senador Álvaro Dias e o senador Alessandro Vieira. Então, nós estamos encabeçando essa campanha e a gente acha que conseguiu encontrar um texto de consenso para que a gente possa votar isso também esse semestre. Mas vai ser um semestre muito tenso. Nós temos 2 grupos que se polarizaram de maneira muito intensa na política nacional. Então, de um lado, o PT, com o apoio de certa parte do PSOL, e do outro lado, o partido do presidente Bolsonaro, o partido agora que está sendo criado, a Aliança. Então, nós temos uma polarização. Isso deu uma força muito grande, porque são 2 polos relativamente pequenos, e que nenhum dos 2 garante maioria. Sim. Então, a maioria acaba sendo executada por aqueles partidos que são chamados de partidos do Centrão, e o Centrão acaba decidindo todas as votações. Né? E, normalmente, essas votações são decididas de maneira consensual, dentro dos partidos do centro. Então, o protagonismo desse grupo pode, com certeza, aumentar esse ano
se o governo se enfraquecer um pouco mais politicamente. Por fim, a gente comentou uma questão aqui que é estrutural, mas só para repassar, porque às vezes as pessoas não comentam no dia a dia ou não percebem, não tem essa percepção que você conversou com a gente sobre essa ideia da relação de forças no Congresso e de que isso serviu também para colocar um pouco uma espécie de pesos e contrapesos, para não usar a expressão difícil aqui em relação, ou dura em relação ao governo Bolsonaro, ao presidente, nas medidas provisórias que ele mandou com exagero, caducam em 90 dias e bola para frente, pelo menos para não gerar polêmica desnecessária. A Câmara votou metade das medidas provisórias do presidente, a outra metade caiu. Nós temos várias que estão nessa mesma situação, que se não forem votadas agora no começo do ano também caem. O que os deputados têm feito em alguns dos casos é transformar o texto da medida provisória num projeto de lei e discutir com mais calma do que ficar preso a um texto que cai e que força uma votação assodada. Então, alguns textos que caíram do presidente estão sendo debatidos internamente e uma hora vão ser votados. A produção legislativa tem sido muito intensa. Por semana são votados de 10 a 15 projetos. E são projetos que, dependendo da natureza, acabam afetando de maneira geral a vida do cidadão comum. Então, podem esperar que esse primeiro semestre vai ser um semestre muito intenso. O ano passado teve alguns temas que acabaram, de certa forma, chamando a atenção, como o pacote anticrime do ministro Moro, enfim, a própria reforma da Previdência, mas tem outros temas relevantes agora para esse começo de ano. Muito obrigado, bom ano legislativo, ou pelo menos o primeiro semestre que seja produtivo em Brasília. Eu que agradeço, fico feliz de estar sendo convidado para poder prestar contas do mandato e falar sobre temas mais diferentes possíveis. Obrigado, a gente acompanha o deputado e o Senado também, direto pela rede legislativa aqui, tanto pela rádio quanto pela TV Câmara, você já sabe disso. E se você quiser assistir esta entrevista em especial na íntegra, a hora que você quiser, está tudo lá na página da TV Câmara Bauru, também no YouTube. É só clicar em vídeos. Obrigado e até o nosso próximo encontro.